E hoje vamos receber novamente a doutora Jaqueline Kaffer e vamos falar de Botox, porém, Botox para dor. Você já ouviu falar? Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco novamente, dessa vez com um assunto tão interessante, Botox para dor. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca nenhum profissional abordou essa pauta aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, estou muito feliz pelo convite e espero poder ajudar vocês com mais informações. Campelo, você já tinha ouvido falar? Ouvido falar já, né? Mas detalhes sobre Botox para dor? Pois é, para dor, assim, até quando veio a pauta, assim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa que eu vou perguntar para você por conta até do meu zumbido, né? Que Sim. teve um protocolo que eu fiz. Mas assim, até para o nosso telespectador, para a gente conversar direitinho, porque muitas vezes a gente fala que boa para água sanitária, né? Então a gente sim. usa, porque acho que foi uma das primeiras, né? Botox também é uma marca, né? Explica isso aí para nós, comece explicando isso para nós. Como é que é realmente o nome do princípio ativo, do remédio, eu não sei como é que se fala. Sim, hoje nós no mercado temos várias marcas de toxina botulínica. Esse é o nome, esse é o nome, né? Exato, é a composição, né? Então hoje o Botox, no caso, foi a primeira marca que foi feito, então ficou muito conhecido, né? Mas depois veio outras marcas, hoje nós temos várias outras, Botulin, Botolift, Dysport, que é muito conhecido também. Mas a população em si conhece como Botox. Então a gente, muitas vezes você fala toxina botulínica, a pessoa fala, o que é isso? Não sei o que é isso. Mas é a composição, né, desse componente que paralisa o músculo. E eu já ouvi falar dessas marcas que a senhora falou, que para quem é atleta o mais indicado é o Dysport. Tem fundamento isso, sabe? O que me falaram assim, é que quando a pessoa pratica esporte, ele perdura um pouco mais. Já ouviu falar sobre isso ou não? Olha, eu gosto muito de falar sobre a minha prática, né? Sobre o que o que eu presencio ali na clínica. Porque, assim, hoje em dia, realmente, eu acho que o Dysport para homens é melhor. Agora, se você me perguntar o porquê, não tem, porque é a mesma composição dos outros, é a toxina botulínica, mas é a marca Dysport. Ela, por um acaso, nos homens, ela dura um pouquinho mais de tempo, porque o homem, a toxina dura menos no homem do que na mulher. Porque vocês têm os músculos mais fortes do que o nosso, né? Então, vocês são mais expressivos. Então, a tendência é durar menos. Mas o Dysport dura um pouquinho mais nos homens mesmo. Isso é coisas que a gente aprende no dia a dia, na prática, né? Sim, na prática. Então, até vou fazer aqui um merchan para a senhora, que eu vou me candidatar a testar lá com a senhora o Dysport, e aí vai ter assim, para homem e atleta, vamos ver como é que vai ser referência sobre isso. Exatamente, porque assim, o atleta, né, ou que seja crossfit, corrida, academia, também dura menos. Então, homem e atleta tem a tendência a durar um pouco menos. Porque se é um homem, mas não é atleta, já dura menos do que a da mulher. Então, quando é homem e atleta, aí com certeza vai durar um pouquinho menos. Mas a gente coloca o Dysport já para tentar aumentar esse tempo de duração. São informações importantes que a gente vai divulgando, né, Pamela? Com certeza. Mas, doutora, nossa pauta de hoje, como eu abri o programa, seria Botox para dor. Mas o Botox, além de dar aquele efeito maravilhoso, que é não deixar as marcas de expressões, né? Aquelas, como é que fala? As rugas, né? Isso. Ele é bom para dor, né? Enxaqueca, Campelo. Eu estive estudando e ele alivia a dor de osteoartrite do joelho. Olha que interessante, né? Mas ele também é bom para hiperidrose. Sim. E tem mais algum benefício que a gente não sabe, doutora? Na verdade, ele tem vários benefícios, mas assim, hoje nós conhecemos mais para a parte estética, né? Para a parte de rugas, para ficar ali com aquele rosto de boneca. Mas o Botox hoje, principalmente para mim que sou fisioterapeuta, que trabalho com muita dor, né? Nós conseguimos auxiliar as pessoas que têm muita dor muscular. Então assim, ó, normalmente o trapézio. O trapézio é uma região muito tensa
para atletas, para pessoas que trabalham muito no computador, que ficam o tempo todo aqui com o trapézio elevado. Seria aquele... Ah, sim, eu já muito tempo no computador, eu já associei aquela LAIR, né, que é por repetição. No caso da LAIR, não, mas dessa tensão muscular que gera no trapézio, muitas vezes a gente tenta fazer a liberação, mas é uma tensão tão grande que o paciente não consegue relaxar. E aí o que a gente faz? A toxina botulínica, ela relaxa a musculatura. Quando a gente aplica no rosto, nós paralisamos a musculatura do rosto, porque é uma musculatura menor e nós podemos paralisar ela. Agora, aqui no trapézio, o que nós fazemos? Nós não vamos paralisar, nós vamos diminuir um pouco a função dessa musculatura, porque você diminuindo a função dela, ela vai o quê? Relaxar. Então, eu não posso tirar essa função da pessoa, né? Mas eu vou aplicar em pontos que ela consiga relaxar essa musculatura e tirar aquela tensão que fica. Então, isso eu posso fazer no caso de pessoas que têm enxaqueca. Muitas vezes é uma enxaqueca tensional, que nós chamamos, que vem pelo trapézio e vem nesses músculos do pescoço. Então, a gente pode aplicar também, inclusive na cabeça a gente aplica, para a parte de enxaqueca. Vocês já ouviram falar de pessoas que têm bruxismo, né? A gente também aplica na ATM, que são vários músculos do rosto, que aí a pessoa fica rangindo os dentes à noite. Tem pessoas que quebram os dentes até e sentem dores, né? Sim. Então, o bruxismo causa muita dor. Sim, minha irmã ATM, de uma forma geral, né? Exato. Então, a gente consegue também esses músculos, nós não paralisamos, porque eles são alguns músculos que precisam para mastigar, né? Sim. Mas a gente relaxa um pouco eles, para eles poderem dar esse alívio de dor para as pessoas que têm essa disfunção. Engraçado, Campelo. Eu tenho uma irmã que tem bruxismo, inclusive ela lesionou um dente, precisou fazer cirurgia, a parte da raiz do dente deu mesmo infecção, tudo pela questão de ranger o dente, mas nunca nenhum profissional tinha avisado que Botox resolveria o problema dela, né, de ficar rangindo o dente. Poderia auxiliar, né? Isso, ele vai, nós aplicamos, ele vai ter essa duração ali de 4 a 6 meses, e aí depois, quando é nesse caso de ATM, até uns 8 meses a pessoa não precisa refazer. Aí depois de uns 8 meses, se ela sentir que voltou a ter dor, vai voltando aos poucos, daí faz a aplicação de novo. Mas já teve pessoas que fez, relaxou e por algum motivo não voltou mais a ter o bruxismo. Porque eu acho que entendeu que dá para relaxar a musculatura e aí depois não precisou mais fazer, não chegou a ter tanta dor a ponto de ter que fazer novamente. Eu já estou pensando em fazer isso aqui no meu trapézio, porque já precisa ficar falando, já tem os pontos, tem os gatilhos, né, da gente, né, para liberar, a gente sente até um alívio, né? Sim. O legal do trapézio é que hoje ele é usado tanto para dor quanto para a parte estética. Vocês já ouviram falar no Botox da Barbie? Não. Nunca. Não? Então, eu já estou ansiosíssima. Ainda para a Pamela que está toda de rosa. Não, além de estar ansiosa para saber, eu não sei o que é, como é feito, mas já estou louca para fazer. Porque o que acontece? Esse Botox no trapézio, automaticamente quando eu relaxo o trapézio, o meu ombro cai um pouquinho. E se nós olharmos a boneca da Barbie, o ombro dela é levemente caído. Então, algumas famosas, né? Uma que eu sei que fez recentemente foi aquela GK. Ela fez o Botox da Barbie, mas o que foi isso? Basicamente foi aplicações no músculo trapézio para relaxar e ter essa queda do ombro e ficar parecendo o ombro da Barbie. E aí você automaticamente alonga o seu pescoço. Então a Barbie, ela tem um pescoço mais alongado e um ombro mais caidinho. Já vou fazer pergunta. Adoro fazer pergunta. Quando criança, que a gente ia para a escola, tinha, sei lá, 5, 10, 10 não, estou exagerando, mas tinha até 6 matérias no mesmo dia. E cada um tinha seu livro. Aí carregava aquele monte de livro num ombro só. O que fazia? Colocava tudo num ombro só e andava com o ombro assim. Sim. Né? E para tirar esse vício depois, não tira, né? Assim, de qualquer jeito. Eu quero saber se tem alguma dica para quem tem esse ombro desnivelado. Campelo, mas vamos deixar essa dica que a doutora
vai nos dar para o próximo bloco? Com certeza. Ah, perfeito. E o Ela e Você dessa noite volta já. Voltamos com essa pauta super interessante, com Botox para dor. Mas paramos no Botox da Barbie, né, Campelo? E o Campelo com uma pergunta que eu também, doutora, já estou curiosíssima para saber, né, como solucionar. Vamos lá. Realmente, nós, quando crianças, né, a gente carrega bastante peso, né, bastante livros, e é normal você, por mais que tenha mochila com 2 alças, você colocar só em um ombro, né? Então, normalmente quem é destro coloca do lado direito. Tem algumas pessoas que costumam pôr do esquerdo. E mulheres carregam bolsas mais do lado direito também. Então, por mais que na infância, às vezes, não carregou tanto livro, mas depois, na vida adulta, começa a carregar a bolsa aqui. E aí, para a bolsa ficar no ombro, você dá uma leve levantadinha e acaba baixando o outro lado. Mas assim, ó, e homens também, que vamos dizer que não foi na infância, o que acontece muito? Carteira no bolso de trás. Eu tive que parar de usar. Pois é, carteira no bolso de trás. Eu tive que parar de usar. Eu vou até sentar aqui para vocês entenderem. Se você coloca uma carteira no seu bolso, direito ou esquerdo, né? Automaticamente você não vai perceber isso no seu dia a dia. Mas você vai sentar levemente, ó. Levemente. Só que esse levemente, todos os dias, vai causar o quê? Uma escoliose. Então, assim, se você viu uma pessoa, que você reparou que ela tem um ombro mais caidinho que o outro, com certeza ela tem uma escoliose, ou leve ou mais acentuada. Então, assim, isso tudo gera uma escoliose. O que eu posso fazer para resolver isso, né? Hoje nós recomendamos muito o Pilates. Quando é um pouco mais acentuada, primeiro fazer o RPG. O RPG vai colocar mais alinhada essa coluna novamente, e aí você dá sequência com o Pilates. Em casos muito graves, claro, tem que ser feita cirurgia, mas aí casos bem graves mesmo. Mas, por exemplo, você comentou que quando pequeno você carregava, né? Então, assim, o que eu aconselho você fazer hoje seria o Pilates e o RPG. Mas aí o Pilates é para o resto da vida. Pilates, eu vou falar. Tem gente que não bota fé nele, mas Pilates é bom e assim, e aquelas pessoas que vão lá na primeira vez falam assim, gente, o que é isso? Eu vejo muito atleta ali, forte, tremendo na base do Pilates, é verdade, eu vejo isso. Eu sei. É isso mesmo. E a questão do Botox da Barbie também poderia ajudar? Ou no caso que eu falei, já é um caso mais extremo, para o Botox, para alinhar o ombro, ou no caso da mulher, que nem a senhora falou, que vai andando também. Ele ajuda nisso ou não? Ele não foi feito para isso? Não, nesse caso, como já tem uma disfunção na coluna, né, por essa má postura já de muito tempo. Entendi. Então, assim, por mais que eu aplique o Botox em um dos ombros para ele dar essa caidinha, eu vou continuar com o problema na coluna. Entendi. Então, aí já é um caso que o Botox, assim, ele vai resolver a parte estética, né, visual, mas a coluna não. Então, a coluna tem que ser, tem que procurar algo específico para resolver a coluna. E depois, se resolver a coluna, você volta a ficar retinho. Bom que ela já é fisioterapeuta também, né? Sim, ela já arruma até a coluna, né? Arruma tudo. Já sai lá com o pacote completo, né? Com todas as orientações, tudo certinho. Perfeito, mas Campelo, estávamos também falando sobre hiperidrose, né, doutora? Sim. E o Botox, na verdade, toxina botulínica, né, é benéfico também nesses casos. Muito benéfico, principalmente em casos que não pode ser feita cirurgia. A cirurgia é a simpatectomia, mas pessoas que têm diabetes, insuficiência cardíaca e obesas não podem fazer essa cirurgia. Mas, doutora, vamos explicar o que é essa cirurgia? Sim, a cirurgia, normalmente quem tem muito excesso de suor, é mais comum axilas, mãos e pés. Mas eu já conheci pessoas que tinham na cabeça, no couro cabeludo. Então, assim, não era nenhuma dessas partes mais comum, era no couro cabeludo. É algo exagerado, né? Muito exagerado. Inclusive, a pessoa que eu conheci, ele era cabeleireiro e maquiador.
Ele deixou de maquiar as clientes porque ele tinha que muitas vezes, né, ficar assim. E caiu o suor. E Olha aí só. gerava Coitado. um certo desconforto, né, tanto para ele quanto para a cliente. Então o que ele fez? Ele, no caso dele, foi cirúrgico, porque aqui a parte, quando é na cabeça, tem que ser cirurgia. E ele tinha todos os requisitos para fazer, ele não tinha nenhum problema de saúde, né? Então ele fez cirurgia. Mas o que o Botox vai fazer? Essas glândulas que estão gerando esse suor excessivo, elas estão hiperativas, né? Então, assim, eu que não tenho hiperidrose, se eu fizer um exercício físico, uma corrida... Vai transpirar. Ou passar por algum estado de adrenalina, né? Eu vou transpirar, mas é uma transpiração normal, eu fiz algo para isso, né? Agora, a pessoa que tem hiperidrose... E assim, é uma situação, é um assunto que tem que ser falado, porque tem crianças que sofrem desde a escola com isso. Então, você vai escrever num papel e o papel molha a ponto de rasgar, né? Então, tem crianças que na infância sofrem bullying. Por causa baixa autoestima. Com certeza. Adolescentes que querem sair com a camiseta e aí fica aquela bolacha, né? Isso ficam com vergonha. Sim, e esse excesso de suor cria algumas bactérias que podem levar a um mau cheiro. Então, é uma situação muito delicada, que tem que ser assim, muito conversada com os jovens que têm esse excesso de suor. O Botox, ele vem para ajudar muito. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir a ação dessas glândulas e vai deixar ela normal. Então, assim, o Botox não paralisa elas. Ele vai só deixar ela no estado normal de uma glândula normal, que soa se você fizer um exercício, né? Se você estiver ali numa situação que te gere suor. Então, é a saída para muitas pessoas que não querem passar por uma cirurgia, né? E é bem tranquilo, é feito na clínica mesmo, o Botox. Nós fazemos antes, inclusive, né? Nós estávamos falando sobre isso. É feito um teste chamado teste de Minor, que é muito simples. Nós pegamos o iodo, né? Molho o algodão, vou na região que está tendo esse excesso de suor, molho bem com o iodo, espero dar uma secadinha, jogo maisena mesmo, essa de mercado, e limpo. Quando eu limpo a maisena, é incrível, fica preto onde as glândulas estão mais ativas. Fica preto. E nos outros locais fica amarelinho do iodo mesmo, assim. Mas fica preto mesmo. E aí você consegue localizar onde estão essas glândulas, né? Então, porque às vezes assim, o suor está aqui na mão. Então, às vezes, aqui não tem nenhuma glândula hiperativa, só aqui nos dedos. Só que soa a mão inteira. Então, se eu aplicar só aqui, já vou resolver o problema do paciente. Então, esse teste é muito importante, até para não fazer várias aplicações desnecessárias, né? E é mais eficiente, então, né? Com certeza. Com menos dor. Menos dor, e você vai direto no foco do problema, que é onde estão as glândulas que estão mais ativas. E o tempo de duração dessa toxina? Botulínica, misturei as duas palavras. O Botox com toxina. O tempo é igual quando é para estética ou não? Chega a ser um pouquinho maior. Por que que ele é um pouquinho maior? Porque nós aplicamos uma quantidade maior também de Botox para esse caso. Entendi. Então, por exemplo, no rosto, quando eu vou fazer um Botox, tem alguns pontos que eu aplico 2 unidades, que a gente fala, né? Agora, quando é para a parte de hiperidrose, nós aplicamos 4, 6. E a diluição do Botox para hiperidrose é diferente do Botox para parte facial, estético. É diferente, a gente tem que fazer uma diluição um pouquinho maior. Então, por exemplo, se é um Botox que eu faria para a parte estética, diluiria 1 para 1, que nós chamamos, que é 1 ml de soro para 100 unidades de toxina. Se for para hiperidrose, eu colocaria 2 ml de soro para 100 de toxina. Mas, Jaque, o que isso influencia, né? Eu consigo abranger uma região maior. Então, quando eu aplico a toxina, se eu diluo só para 1, ela vai pegar uma região pequena. Sim.
e quando eu diluo para 2, ela pega uma região maior. Entendi. E por que eu não posso fazer isso no rosto? Porque, por exemplo, se eu diluir para pegar uma região maior e eu venho tirar essas ruguinhas do pé de galinha da minha paciente... Vai tirar a expressão da pessoa total, ou paralisar tudo. Eu posso fazer o quê? Pegar o opicular do olho e o olho cair. cair o olho. Meu Deus. Então, a gente tem que fazer essa diluição diferente para quando é parte estética. Então, aí para pegar uma região pequena, né? Então, tem uma concentração maior e uma região menor para não correr esse risco desse botox migrar e pegar um músculo que eu não quero que pegue. Tem Isso um é nome importante, para né? essa queda, né, doutora? Tem, o nome é pitose palpebral. E para reverter isso? Então, para reverter é uma situação bem delicada, porque normalmente é difícil reverter. O botox, depois que ele é aplicado, que ele faz a ação dele, muitas vezes é só o tempo mesmo que vai fazer. Assim, a pessoa não vai ficar assim para sempre, né? Entendi. O botox, E passar o efeito. o organismo vai absorvendo aos poucos, mas o que nós podemos fazer? Hoje em dia, nós podemos usar até a radiofrequência para poder tirar um pouco do efeito do botox. Então, tem alguns aparelhos que nós podemos usar para poder acelerar o processo. acelerar, exatamente. Então, assim, se fosse para durar 6 meses, você consegue diminuir para 3, 2 meses. Entendi. Entendeu? Por isso que é bom procurar profissionais que saibam, que atuam já com essa toxina para evitar, né? Eu já vi pessoas que fizeram, né, e ficaram com as expressões totalmente fora do padrão, não daquilo que ela queria e não tinha o que fazer, né, na época, né? Sabe o que eu pensei, Campelo? Se a doutora falasse que não tivesse como, eu ia falar, não, daí tem que correr, porque falam que a corrida, né, Diminui ela o tempo, diminui né? o tempo do Botox, né? E o Ela e Você dessa noite volta já. Voltamos com essa pauta super interessante, com Botox para dor. Doutora, osteoartrite, também eu li que o Botox, né, tem um efeito também benéfico nesses casos. A senhora faz esse tipo de aplicação? Como é que funciona? E também, né, Campelo, você mencionou do ácido hialurônico, né? Já fiz uso, inclusive. E dói? Ele é meio dolorido e ele é desconfortável quando aplica nos joelhos. Doutora, se pegar as ressonâncias minhas dos joelhos, quando eu peguei a primeira vez que eu li, eu falei, gente, como é que eu estou vivo com tanto problema nos meus joelhos, né? Mas eu fiz a aplicação de ácido hialurônico e foi muito bom. Sim, hoje a toxina botulínica, né, como a gente está citando aqui, é usado para muitas coisas. A questão da osteoartrite do joelho, é feito sim a aplicação da toxina, mas por um médico, né? Normalmente o ortopedista que vai fazer essa aplicação e alguns dermatologistas também faz, médico dermatologista, que trabalha com Botox e se faz o curso, né? Mas são médicos, né? Isso, são médicos. E a parte do ácido hialurônico, a mesma coisa. Foi o ortopedista que aplicou. Foi ortopedista, exatamente. Então, assim, essa parte do joelho, aí é os médicos que fazem a aplicação. E você falou, né, no começo gerou um desconforto. Parece que pesado as pernas. Isso, eu vou explicar para você o porquê que acontece isso. É a mesma coisa de quando nós, mulheres, fazemos a aplicação do ácido hialurônico na boca, por exemplo, né? O preenchimento labial. Eu já ia falar sobre isso. Quando a gente aplica na boca, nós orientamos a paciente a massagear os lábios nos primeiros dias. Por quê? É um corpo estranho que está ali, né? Não é do seu, não estava ali antes e nós colocamos ali. Então, até o seu corpo entender que arrumar um espacinho para ele, você vai sentir um certo desconforto. Então, na boca também acontece isso. Então, a gente pede para essa paciente ir massageando, para o corpo dela ir entendendo, né? E se acostumando. Se acomodando ali.
Só que no joelho não tem como fazer isso, porque é aplicado lá dentro, É né? dentro do joelho? Então, Agulha desse tamanho. então ele vai se acomodando conforme você vai andando, né? Aham. Diferente da boca, que é melhor você apertar, no joelho você vai andando, ele vai se acomodando e depois de alguns dias já para de sentir esse desconforto, né? Para. É isso mesmo. E hoje, assim, eu não sinto absolutamente nada nos joelhos, né? Graças a Deus. Mas é algo que ajuda muitas pessoas que têm problema no joelho, né? Não só pessoas que correm, mas pessoas que têm osteoporose, até osteoartrite, né? Muitas vezes o ácido hialurônico, ele entra assim para melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Olha só uma coisa também. Eu tenho tinnitus, que é o zumbido na cabeça. E são mais de 100 situações que podem causar o zumbido. Desde estresse, chocolate, açúcar, café, a questão da alimentação, questão corporal, da TM, sabe? Tem um que é um de um músculo nas costas. Um músculo nas costas que ele tensiona, ele passa por aqui e causa o tal do zumbido na cabeça. Então, é uma das situações. E, fazendo o exame da neurologia, com o neurologista, detectou que tinha uma glândula, uma veia, não me lembro certinho o nome, passando perto do canal auditivo, que ele ali também era um protocolo que ele poderia usar a toxina botulínica para relaxar eu não lembro certinho se era uma veia, se era um canal que passava perto, do sistema auditivo, que poderia também ajudar na diminuição da percepção desse zumbido. Então, fica aí também essa curiosidade, eu não sei se era do seu conhecimento, como que a toxina botulínica ela está assim, indo além do que inicialmente a gente pensa que ela é para deixar a gente estética, né? Exatamente isso. Os estudiosos, né? Os cientistas hoje, eles tentam cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas através do que nós já temos e de coisas novas também, né? Então a toxina inicialmente veio só para estética e hoje já é usado para outras coisas, mas assim, só pelo que você falou, eu já consegui entender mais ou menos o porquê que ele conseguiria usar a toxina. Por quê? O que acontece? Você falou, né? Tinha um músculo tensionado, daí tinha uma veia que passava ali perto. O que acontece? Esse músculo tensionado, ele vai pressionar essa veia. E essa veia pressionada pode dar o zumbido no seu ouvido. Então, assim, é igual um exemplo que daí já entra mais no que eu faço. O músculo piriforme, ali no bumbum. O que ele faz? Pressiona o nervo ciático. E dói. Dói. Esse bichinho dói. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa começa a sentir dor no ciático e pensa, eu estou com dor na coluna, eu estou com problema na coluna, eu estou com uma hérnia de disco, por exemplo, né? Só que daí a gente vai fazer a avaliação e você vê que não é coluna, que é simplesmente um músculo que está tensionado e como o nervo ciático passa por baixo dele, ele tensionou o ciático. E aí está gerando dor na perna, porque daí abaixo daquilo ali vai sentir dor, uma dor latejante que vai descendo. Então, na avaliação, por isso que é muito importante avaliar, fazer testes antes de fazer o tratamento, porque uma coisa que normalmente é lá na coluna, mas pode ser que não tenha nada a ver com a coluna, né? E daí o que a gente poderia fazer? Se a gente, é um músculo bem profundo, o piriforme, se a gente tentar de várias formas relaxar ele e não conseguir, o uso da toxina muito bacana. Mais uma aí para nós que somos corredores, né? Porque é um músculo que muitas vezes dá muito problema para a gente que corre. Exatamente. Então, assim, no caso desse músculo, pode ser feita a toxina para relaxar ele um pouco e distensionar o ciático. Então, daí não fica pressionando o nervo ciático. E aí melhora a dor. Olha só, e são curiosidades. Olha só, Pamela, eu tinha um problema com a panturrilha esquerda, vivia me lesionando a panturrilha esquerda. E o que eu procurava? Procurava tratava. Eu fui num fisioterapeuta, ele fez uma pesquisa geral, ele descobriu que eu tinha, do lado direito, aqui nas costas, eu tinha alguma coisa travada aqui,
que travava um músculo que eu tinha aqui, que tinha um pistão, que ele ficava repuxando um negócio aqui do joelho, acho que o pistão ficava no joelho, que ele era para ficar assim, o pistão, ele ficava puxando, e esse pistão tensionado puxava a minha panturrilha, eu usava muito mais a panturrilha. Ele foi e fez um procedimento aqui, e a Na dor lombar? parou aqui. Fez do lado direito e melhorou do lado esquerdo. Exatamente. É. Ele mexeu aqui, na hora, a dor da panturrilha sumiu. É impressionante, eu fico admirado de vocês, fisioterapeutas, né, que tem o conhecimento de todo o corpo, né? Sim, o papel do fisioterapeuta, isso desde a graduação, né, é você olhar o paciente como um todo, né? Então, nunca focar só onde o paciente está relatando a dor, porque realmente pode ser igual ao seu caso. A dor está ali, mas será que é ali que está o problema? Será que se eu ficar mexendo só ali vai resolver? Então, aí existem vários testes que nós podemos fazer para ver se realmente o problema está ali. No seu caso, ele descobriu que era em outro lugar, totalmente diferente, e resolveu o seu problema, E né? resolveu o problema. É. E voltando da carteira também, a carteira eu tive que parar de usar, porque foi exatamente isso que a senhora falou. A gente fica sentado todo santo dia, naquele momento ali não é nada, mas se você juntar todo o tempo que fica, por incrível que pareça, dá um descompasso e gera dor. Gera dor. Eu tenho um paciente na clínica que, assim, só para ver, tem tantas coisas que podem causar essa dor. Esse paciente, há muitos anos atrás, quebrou o braço esquerdo e na recuperação não recuperou 100% no sentido do braço ficar 100% reto. Só que o que ele gosta de fazer? Pilotar moto, aquelas motos bem grandes, né? Então, ele e a esposa dele viajam para vários lugares de moto. São viagens longas. Sentada na moto. E o que acontece? Quando ele vai pilotar, ele tem que pôr as duas mãos. Só que como uma está um pouco mais curta, ele faz isso aqui, ó. Ele leva um pouquinho esse ombro para poder alcançar a mão. Essa aqui está reta. Além da tal compensação, né? Compensação, exatamente. Então, ele foi para mim com dor. Eu identifiquei daí que já tinha uma escoliose. No caso dele, era uma escoliose associada a uma hipercifose, que é essa posição de motoqueiro, né? Que acaba dando essa hipercifose na coluna também. Então, assim, e aí ele não, mas o que será que eu fiz, né? E aí, avaliando ali, eu já identifiquei que era devido a ter quebrado o braço, né? E aí ficar nessa posição por muitas horas, viajando, gerou todo esse problema, né? No corpo todo daí. E muitas vezes é milímetros, né? Milímetros. O nosso corpo, ele é perfeito. E se você desfaz essa perfeição de alguma forma, né? Levemente... Gera um desequilíbrio. E a gente que corre, muita gente que corre longa distância, é até aconselhável muitas vezes, por exemplo, a gente vai no parque, a gente sempre vai na mesma rota, é aconselhável fazer uma parte para um lado e outra parte para o outro, porque o piso, ele não é retinho, o piso, ele é... Tem os desníveis, exatamente. né? Então, para você não ficar sempre com um lado mais desnivelado, que depois causa dor e a gente não sabe nem de onde. Sim, o que eu sempre aconselho para pessoas que gostam de correr bastante, né, que faz assim 2, 3, 10, 15 quilômetros de corrida, é que sempre faça uma avaliação dos pés. Por quê? Muitas pessoas têm o pé cavo, que a gente fala, e o pé chato. Então, assim, você consegue identificar no andado da pessoa descalço, claro, né, que eu consigo ver. Então, às vezes você está correndo e está sentindo dor, mas você pensa, estou correndo certo, não estou correndo errado. Mas, às vezes, a forma de você pisar já nasceu assim. E aí, o que a gente faz? Através dessa avaliação do seu pé, tem o pé cavo, tem o pé chato. Então, assim, aquele pé que pisa mais para o lado de fora, aquele pé que pisa mais para o lado de dentro, né? A gente todo mundo já viu alguém que estava pisando um pouquinho. E já me veio na cabeça também. E aí são feitas palmilhas específicas para o seu pé, né? Hoje nós temos várias clínicas, inclusive, que são especializadas nisso. Elas vão fazer uma avaliação completa do seu pé, uma medição do seu pé e vão fazer uma palmilha específica para você. E aí você vai passar a pisar certo. E isso pode melhorar muitas dores também. E o Ela e Você dessa noite volta já.
voltamos com essa pauta super interessante, com Botox para dor. E eu estava lembrando aqui, a gente falando da toxina botulínica e tal, lembrei que a avó de uma amiga minha, ela tem um lado do rosto, doutora, que tem, como que fala, espasmos. Sim. Entendeu? Então fica o tempo todo tremendo. E ela faz tratamento com Botox para paralisar e ficar harmônico, né? Sim. Porque um lado do rosto dela, inclusive eu já vi, né? Fica tendo espasmos o tempo todo. E muitas vezes tremendo. causa uma baixa autoestima na pessoa. Sim. É impressionante, né? Uhum. E nesses casos, a gente até consegue esse tipo de tratamento, né, ser custeado, Campelo, pelo Estado. Quando Olha que tem esse tipo interessante. é uma doença, doutora, Desde pessoas que tiveram, por exemplo, um AVC, né? Tem alguns AVCs que você fica com sequelas para o resto da vida. Tem outros que são mais... Tênues. Que você, com o tempo, vai recuperando. Tudo aquilo que você perdeu no AVC, você vai recuperando. Tem outras pessoas que não. E essas pessoas que não recuperam, o SUS custeia, sim, a toxina para a parte do rosto que foi afetada, no caso, né? Então, porque fica com a pálpebra mais caída, né? Fica com o rosto um pouquinho caído do lado que fica foi desarmônico, né, doutora? Sim. E aí, no caso que você falou que fica tremendo também, como a toxina ela paralisa o músculo, né? Então, aplicou a toxina, vai parar de tremer, vai parar de ficar piscando, né? E aí vai ficar com o rosto bem harmônico também. Pamela, ainda temos tempo para mais perguntas, Pamela? Eu acho que... Estamos em cima? Estamos em cima, Olha só, mas sai mais uma pergunta, Campelo. Você falou uma coisa assim que já aconteceu, eu já vi pessoas próximas acontecerem, eu não sei explicar, mas assim, é uma coisa que eu sei que a metade do rosto cai, paralisa, mas volta. Sim. Não foi AVC, não foi nada. Se chama paralisia de Bell. Paralisia de Bell. Paralisia de Bell. E eu conheço um caso assim, Campelo. Eu acho que todo mundo deve ter conhecer alguém assim, né? O que acontece e diz que volta? Volta sim. Pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, com jovem, com adulto, com idoso. O que é a paralisia de Bell? É justamente essa queda da face, só que é por um período curto e logo volta. Mas assim, são alguns dias, né? Tem pessoas até que passa de um mês. Mas o que causa isso? Você lembra de quando você era pequeno, que a sua mãe falava bem assim, se você tá mexendo, se você abrir o freezer, não vai lá perto da panela quente. Lembra disso? Lembra, é por conta disso? É tipo choque térmico. Exatamente. Então, por exemplo, alguns casos que eu já atendi. O jovem estava na piscina, no sol bem quente, tomando banho de piscina e tal, e entrou para dentro de casa para pegar uma cerveja no congelador, no freezer. E aí ele foi, pegou a cerveja, abriu o freezer, pegou e voltou para a piscina. Ele não sentiu nada, mas quando olhou para ele, a pessoa falou assim, o que está acontecendo? Está caindo o seu rosto, de um lado. Então a pessoa não sente nada na hora assim, você não sente. E aí você só vai descobrir porque as pessoas vão te falar, olha, seu rosto está ficando estranho. Então ele teve uma paralisia de Bell pelo choque térmico de estar ali no sol muito quente, tomando banho de piscina, e entrar e abrir o refrigerador e vir o ar gelado. Olha, tem pessoas que trabalham em salão de beleza. Olha só que interessante. Cabeleireiro, né? Auxiliar de cabeleireiro, mexe muito com chapinha e secador. Quente. Secador, chapinha. E aí vai lá lavar o cabelo da cliente na água fria. Num ambiente já mais geladinho. Eu já atendi uma jovem, inclusive bem nova, que trabalhava nessa área e aconteceu isso com ela. Ela teve uma paralisia de Bell. Então, provavelmente o dela, né, não tem como a gente saber exatamente o que fez, se foi, mas provavelmente o dela foi isso. Como ela trabalhava no salão ali, mexia com quente, mexia com frio, quente, frio. Então, assim, às vezes
estava ali secando o cabelo e depois ia pegar uma água para cliente dentro da geladeira. Então é uma pessoa que está ali. É um choque térmico. É um choque térmico. E o que fazer com Cuiabá, com calor desse jeito? A gente sai num ambiente quente e entra nos ambientes gelados aqui. Sabe o que eu pensei, Campelo? Isso me remeteu lá na minha infância, que tinha as aulas de educação física. Normalmente o professor de educação física mandava a gente correr em volta do colégio, sol. E depois o que você faz depois de correr quilômetros? Vai tomar uma água Vai bem tomar gelada. uma água Bem gelada. No caso, nesse caso de daí parar de correr e tomar uma água gelada, não tem problema. O problema é expor o seu rosto ali, o seu corpo. Você vir na pele, sei lá, Isso. Por exemplo, no caso do rapaz, ele abriu o refrigerador Então, e veio o vento gelado, né? Então aquele que estava acumulado ali dentro saiu para fora. Quando a gente abre normalmente o congelador, sai um pouquinho. Então assim, nesse caso é mais comum do que se você só tomar a água gelada, né? Seria mais assim, esse contato com um freezer que você abre e vem também, né? Às vezes aqueles freezer de abrir assim. Seria mais comum do que só tomar a água. Tomar água, acho que não, acredito que nunca tenha acontecido. Nenhum caso. Não. Daí a água já... É porque ela está gelada, mas ela entra e já vai entrando... Refrescando tudo. Já vai... O nosso corpo está quente, então ela já vai esquentando rapidinho, não tem esse problema. Então é só ficar observando isso, principalmente aqui na nossa região, que é quente. E ambientes muito frios, né? E olha que eu sou uma pessoa que eu faço muito isso, às vezes... Clima de Cuiabá, inclusive nos últimos dias, tem estado muito quente. Eu, às vezes, abro o freezer e falo, só um pouquinho. E sem saber que isso é um perigo, né? Mas é muito bacana você ter perguntado isso, porque muitas pessoas, por falta de conhecimento, né, não é culpa delas, acabam achando que está tendo um AVC. Então, o que é importante você fazer? Quando paralisar o lado do rosto, isso é muito bacana, assim, para conhecimento geral. Se eu paralisei esse lado do meu rosto, o lado esquerdo. O lado, se for um AVC, o lado do corpo que vai paralisar é o direito. É sempre oposto. Porque nós temos o córtex aqui atrás. Sim. Então, o que acontece? Se a minha lesão foi do lado esquerdo... Vai paralisar os membros do lado direito. Eu vou paralisar a minha face esquerda, só que os membros vai ser contralateral, que a gente fala. Então, vai ser o lado direito. E aí, nesse caso, por exemplo, você percebeu que a pessoa está ficando assim, pede para ela levantar os braços. Se ela levantar só um e não levantar o outro, se ela não conseguir, é um AVC. Agora, se ela consegue levantar, mexer as pernas, tudo, calma, pode ser uma paralisia de Bell, que já é mais tranquilo, né? Você não precisa não precisa correr com tanta urgência. Que médico que a gente vai? No caso da paralisia de Bell, acredito assim, você deve ir no médico até para descartar, sim, né, um AVC, mas aí, no caso, você pode fazer fisioterapia para poder voltar mais rápido, né? Os movimentos, ali você tem a fisioterapia atua nessa parte, ajudando a fazer vários movimentos para ir voltando mais rápido. Mas se você não fizer nada também, vai voltando aos poucos. Só que mais lento, Mais né, lento, doutora? Exatamente. Perfeito. Campelo, eu ficaria aqui com a doutora Jaqueline conversando por mais um programa, né? Porque a gente vai conversando, vão surgindo dúvidas. Aí dessas dúvidas que a doutora nos tira e surgem outras dúvidas e assim sucessivamente. E assim vai indo, né? E assim, é uma área da fisioterapia que mexe com o corpo, né? E todo mundo está em movimento, né? Praticamente, seja quem for, tem algum tipo de movimento e esse movimento gera algum tipo de desconforto, gera algum tipo de dor. E é bom ter pessoas que nem a senhora aqui para desmistificar, nos ensinar como fazer e como proceder. Sim, eu acho muito importante levar esse conhecimento adiante, porque são informações básicas e que se você tem essas informações, você pode salvar uma vida. Né? Essa mesmo do AVC, você consegue salvar a vida da pessoa se você levar ela rápido para o hospital. Então, se você identificou que não foi só o rosto, que um dos membros do corpo também não consegue levantar e mexer,
urgente é o hospital, porque o AVC a gente não pode brincar com ele, a gente tem que levar para o hospital na hora. E falando do AVC, já ouvi falar na mídia, falando assim, que estimular a pessoa a tossir quando ela está tendo. Já ouviu falar sobre isso? Não. Então fica isso daí que eu vi é na mito. internet pode ser mito. É fake news. Eu fiz um vídeo essa semana, inclusive, sobre isso. Mas assim, foi uma brincadeira que eu fiz. 5 dicas para você envelhecer mais rápido. E no final, uma das dicas que eu dei para você envelhecer mais rápido é seguir aquelas blogueiras que ficam palpitando em tudo. Por quê? Nada contra os blogueiros, tá? Mas é que muitas vezes, por falta de conhecimento, passam informações erradas para a população, né? Porque todos nós temos acesso à internet hoje. Exatamente. Então, assim, eu não acho que seja errado transmitir sobre algo, mas pelo menos dê uma estudada, uma lida antes, para o que você estiver passando adiante ser algo certo, algo correto, se essa informação está correta. Porque muitas vezes você pode ajudar a salvar uma vida com uma informação. Isso é perfeito, e é bom a gente saber disso aí, procurar sempre as fontes, né, doutora? Sim, da onde que veio? Como assim, tossir vai resolver por quê? Né? Então, assim, a gente precisa entender, inclusive eu vou até pesquisar sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas eu vou até pesquisar sobre isso para ver se realmente faz sentido. E quando eu voltar aqui eu te falo. Já fica essa pergunta para a próxima. Exatamente, vamos lembrar disso. Eu pensei exatamente nisso. Quando a doutora voltar, ela responde. Mais alguma dúvida, Campelo? Tem muitas, né? Mas a gente quer que ela volte aqui, né, Pamela? Exatamente. Doutora, eu quero agradecer você mais uma vez por ter estado conosco essa noite, transmitindo conhecimento e informação aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Pamela. É sempre muito gostoso vir aqui bater esse papo com vocês. Desde a primeira vez que eu vim, eu já me identifiquei muito com vocês aqui. Me sinto muito à vontade em conversar com vocês. E estou muito feliz por poder vir aqui e trazer informações para vocês e para quem está assistindo, que com certeza a dúvida de vocês é a dúvida de muitos, né? A gente fortalece isso, a gente pede até para o nosso telespectador deixar as perguntas, né, Pamela, lá para a gente, porque a gente incentiva o telespectador a também participar. A voz dele é importante para nós também. Sim. Na minha próxima visita, então, eu vou trazer os produtos para fazer o teste, para vocês verem o teste de menor. Olha só. Perfeito. Perfeito, fazer na prática, Pronto, né, Pamela? Exatamente, eu adorei. Para as pessoas verem o tanto que é simples e que você pode, quando você for fazer, exija que o profissional faça esse teste em você. E Tá como certo. o Campelo mencionou no início, nos bastidores, né? Seu filho fez a aplicação para sudorese e no caso dele não... surtiu tanto efeito, mas eram 10 anos atrás, então não sei como é que eram esses protocolos. E eu lembro que isso baixava a autoestima dele, porque ele saía com os amigos dele e todo mundo usando camiseta, aí ele ia com a camiseta e com aquela bolacha embaixo do braço. É desconfortável. É desconfortável, você fica, você não se sente bem nos ambientes, você pensa que todo mundo está te olhando, que todo mundo está reparando. Doutora, né? eu vou fazer só um comentário aqui. Eu tinha um amigo que ele colocava absorvente diário nas axilas para não fazer a bolacha que o Campelo falou nas camisas. Sim, mas os pacientes que têm hiperidrose e que não têm conhecimento do tratamento ou não têm, às vezes, uma condição de fazer o tratamento, eles vão procurar outras saídas, né? Hoje nós podemos indicar o antitranspirante. Jaque, mas é o desodorante? Não, é o antitranspirante. Nem todo desodorante é antitranspirante. Aí, no caso, é aquele que contém alumínio, que o pessoal fala assim, eu quero comprar sem alumínio. Mas para o caso das pessoas que têm hiperidrose, para uma forma mais barata de conseguir diminuir um pouquinho, melhorar, é você usar o antitranspirante. Ele vai ajudar bastante a diminuir. Ele não é a solução. Não é a solução. Mas ajuda. Ajuda bastante. Eu tô com uma pergunta aqui, eu não sei se Faça, eu faço ou eu Campelo, não faço. Faça. Vamos Porque a senhora à falou da polêmica. hiperidrose, que pode causar, por conta das bactérias, causa um mau cheiro, que é o famoso CC, né? Passar limão nas axilas. Eu
lembrei dessa também. Vamos lá, vamos falar sobre o limão nas axilas. O Diz que perigo! tira o mau cheiro, né? Aham. Por que será que ele tira o mau cheiro? Vocês já se perguntaram isso? Porque ele é É ácido? ácido, sei lá, eu? Então, mas aí o que, que ele faz ali que ele tira o mau cheiro? Não Porque faço a o limão, mínima o limão não ideia. tem cheiro. O limão não tem cheiro, né? Ele tem um cheirinho ali, Tem. mas nada que, nossa... O que, que acontece com o limão? Gente, o limão é vida. Limão É vitamina C, eu sei que vitamina C é vida, né? Mas o limão, o que, que acontece? Foram feitos estudos que mostram uma proliferação de bactérias Aham. e aí pinga o limão, mata essas bactérias. Quando você está com a famosa CC, né, Aham. ali que é esse cheiro forte nas axilas, é porque está tendo uma proliferação de bactérias. Exatamente. E aí o que, que o limão faz? Mata as acaba- bactérias. Mata as bactérias. Mas aí o que, que a gente precisa tomar muito cuidado? O limão, ele também queima, né? Exatamente. Exatamente. A gente já Aham. viu muitas pessoas que mexeu com o limão, foi no sol, queimou. Queima. Então, ele é e é tão uma marca que ácido. diz que fica para sempre, é Para verdade? sempre, exatamente. Assim, tem pessoas que não conseguem recuperar, a não ser que faça procedimentos aí estéticos, né? Que podem, por exemplo, o laser Lavian, que é muito bom, ajuda é como uma mancha escura, né? O laser é muito bom para tirar as manchas escuras. Mas assim, tem que tomar muito esse cuidado, assim, se você for fazer isso, se você tá com esse mau cheiro e quiser passar o limão, não tem problema, vai ajudar bastante. Mas você tem que enxaguar muito bem antes de sair depois. Porque assim, mesmo não expondo ao sol, se ficar quente o local onde e não foi bem lavado, tirou bem assim o excesso de limão que estava ali, pode queimar também. Tem que usar com cautela, porque ele é Exatamente. perigoso Sim. e não é uma coisa que vai passar limão uma vez e vai solucionar o problema. Todo um processo. O melhor mesmo é procurar a senhora, fazer a aplicação da toxina botulínica, fazer o teste de menor para saber exatamente onde aplicar. Aprendi tudo, tá vendo, Pamela? Eu só Já tô tá craque. observando aqui. Campelo, eu tô aqui encantada com tanta informação que a doutora nos trouxe hoje. E essa do limão, para mim, era mito. Mas não é. E isso, nossa, vai ajudar muita gente, né? Passa um limão e passa o antitranspirante, doutora? Isso, antitranspirante. Mas antes lave bem, né? Para não dar Muito bem. queimadura. Exatamente. Então, assim, quando for fazer com limão, lave bem primeiro com sabonete, né? Pode usar até uma buchinha ali, esfoliar primeiro, vem com o limão, passa o limão, enxágua bem, depois enxuga o antitranspirante. Perfeito. Perfeito. Uma dica caseira que Exatamente. com certeza vai ajudar muitos dos nossos telespectadores e nós gostamos disso, de dar dicas, né, que ajudam, né? Exatamente. Baratinhas ainda, né? Exatamente. E olha que programa sensacional hoje, né, Pamela? Maravilhoso. Eu não queria terminar, né? Mas nós estamos no limite, né? Infelizmente, nós temos um tempo a cumprir e hoje nós estamos no limite desse tempo. Mas, doutora, eu quero convidá-la para vir fazer o teste de menor aqui, Sim. né? E com uma outra pauta tão fantástica quanto essa, porque eu acredito que existem várias por aí, né? Como eu não sabia do ácido hialurônico até que você já fez uso, né, Já fiz Campelo? uso. E a gente até pode pedir para o nosso telespectador perguntar de mitos, né? Porque também ficou uma tarefinha para ela saber essa questão do AVC, com a tosse. com a tosse. Vamos pegar essas coisas que a gente Perfeito. aprende no dia a dia e muitas vezes a gente não sabe de onde que veio, né? Vamos aproveitar e perguntar para a doutora, né, Pamela? Com certeza. E se eu não souber, eu vou pesquisar e trago para vocês. Fiquem tranquilos. Isso que é importante. Perfeito, doutora. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Quero agradecer você, telespectador, que esteve conosco até este momento. E se você gostou, eu tenho certeza que sim, já pega a sua câmera do celular, aponte para o QR Code que está aí na tela, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, é gratuito e é muito importante para nós. Assista essa entrevista que já está lá disponível para você e muito mais. Boa noite e até amanhã.